A primeira pergunta que faz sentido aqui para a gente é a seguinte: Masa, por que não se ouve falar no processo administrativo em defesa de contribuintes? Interessante, né? Porque nós ouvimos muito falar em mandado de segurança, conhecemos as ações de procedimento comum, como a declaratória, a anulatória, tem a repetição de indébito, consignação em pagamentos, recursos judiciais. Todo mundo, pelo menos, tem uma pequena noção a respeito dessas formas judiciais de proteção do interesse do contribuinte. Agora, o que é muito surpresa para bastante gente é que há uma segunda opção de solução do problema do contribuinte, que é a utilização da estrutura do próprio fisco, uma estrutura de revisão de decisões de autoridades inferiores pelos hierarcas, pelos superiores de quem pratica as condutas que nós estamos impugnando. A via administrativa é muito desconhecida no Brasil. E por quê? Eu tenho a minha hipótese de que a gente nunca estuda na faculdade o processo administrativo fiscal. Eu não lembro de nenhuma vez uma aula sobre processo administrativo fiscal na minha faculdade. Eu também presumo que não seja do alto interesse do fisco fazer divulgação do funcionamento do processo administrativo fiscal, porque se nós pensarmos no fisco como uma estrutura de arrecadação, quando nós temos garantias em favor do contribuinte, como é o caso do contraditório, ampla defesa, ou seja, os fundamentos do processo administrativo, para o fisco, numa visão que é uma visão que eu considero inadequada, e isso pode não ser algo vantajoso. Então há, infelizmente, um interesse dentro da estrutura do fisco de que o processo administrativo seja relegado a um segundo plano. E outra razão pela qual o processo administrativo fiscal é tão desconhecido no Brasil é que a normatização desse processo, desse rito, se dá normalmente por atos administrativos sublegais, instruções normativas, por decretos, por portarias e uma infinidade de atos administrativos que são muito desconhecidos no nosso país. Veja, as pessoas não conhecem nem a legislação, ainda mais quem tem tempo de estudar a normatização infralegal, instruções normativas, portarias, decretos, medidas provisórias. Antes da Constituição de 88, decretos-leis, que eram instrumentos parecidos com a medida provisória. Então, perceba que essas razões, elas cooperam para que a gente nem ouça falar em processo administrativo fiscal. Aqui há uma outra hipótese muito legal, talvez seja porque ninguém acredita que o fisco revise decisões dele mesmo. Olha, essa observação é muito interessante e ela é uma crença limitante, porque as pessoas tendem a achar que, como o processo administrativo é julgado pelo próprio fisco, que as chances desse processo administrativo prosperarem são muito remotas. E sabe que não é assim? Você sabe que há um dado que vem do CARF. O CARF é a segunda instância de análise, de processo administrativo fiscal em âmbito federal, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Há um dado divulgado amplamente pelo CARF, dando conta que 51% dos processos no CARF, dos recursos voluntários, são julgados favoravelmente ao contribuinte. E isso é muito interessante de saber. Então, o processo administrativo tem essa questão de ser julgado não pelo Poder Judiciário, mas pela própria estrutura administrativa do fisco, mas, ao contrário do que se possa imaginar, pelo menos em âmbito federal, as decisões são predominantemente favoráveis ao contribuinte.